Bom dia, senhores acadêmicos de Direito Civil, parte geral. Estamos aqui retomando o nosso diálogo para fazer uma abordagem hoje sobre as pessoas jurídicas no contexto das suas responsabilidades civis. Há uma previsão, não só na legislação civil, mas na Constituição Federal, que mostra que as pessoas jurídicas possuem a presunção de responsabilidade pelos atos dos seus servidores, empregados. Então, temos notadamente essa responsabilidade civil das pessoas jurídicas. Para se falar de responsabilidade civil, a base geradora dessa responsabilidade civil será o ato ilícito, que está lá nos artigos 186 e 187 do Código Civil, e depois nós vamos encontrar mais uma abordagem disso no artigo 927 também do Código Civil. Então, disse que alguém praticou um ato ilícito quando, por ação ou omissão, com dolo ou culpa, contra pessoa ou bem juridicamente tutelado. Há, portanto, aí um caminho de fases e etapas e de circunstâncias que não podem ser rompidas, que têm que restar bem caracterizadas para que nós possamos falar da existência do ato ilícito. Então, alguém pratica um ato ilícito por ação ou por omissão. A ação é a conduta positiva, mas também alguém comete ato ilícito por omissão, por ação negativa, quando deixou de praticar a conduta, o ato que deveria ser realizado. O instrutor de natação que não zelou da criança à beira da piscina, que foi omisso, praticou o ato ilícito por omissão. Mas após essa parte inicial desse ato ilícito, que é a ação omissão, nós vamos analisar que de forma subjetiva serão analisados o dolo e a culpa nessa conduta ilícita. As pessoas às vezes praticam o ato ilícito de forma intencional, com vontade deliberada da prática desse ato ilícito, com intenção, com ânimo. Mas, noutras circunstâncias, eles praticam por culpa, por imprudência, negligência, imperícia, a exemplo dos acidentes de trânsito. E esses, costumeiramente, que geram a responsabilidade civil, costumam aglutinar as três circunstâncias: negligência, imperícia, imprudência, velocidade incompatível com o local, negligência, sem faróis, sem freio, pneu careca, imperito, sem habilitação para dirigir, menoridade. Então, os inúmeros acidentes de trânsito que nós temos no Brasil, todos eles terminam tendo aí a base de um ato ilícito que vai gerar um processo criminal, e lá na esfera civil, a busca da ação de reparação de danos nesse universo da responsabilidade civil. Mas então, portanto, além da ação, da omissão, desses elementos com dolo ou culpa, contra uma pessoa ou bem juridicamente tutelado, os atos ilícitos são praticados, devem ser praticados contra pessoas, e não contra abstrações como amor, sentimento, lua, estrelas, contra pessoa ou bem juridicamente tutelado. Os bens que são tutelados estão presentes na legislação. Além de ação, omissão, dolo, culpa, pessoa, bem juridicamente, tem que gerar um dano. Então, a legislação mostra esse caminho do ato ilícito, mas a doutrina também vem nos orientar dizendo que para restar caracterizado um ato ilícito que vai gerar essa responsabilidade civil da administração pública, é preciso que tenha um nexo, uma conexão direta entre a ação inicial ou omissão e o dano produzido ao final a essa pessoa bem juridicamente tutelada. Se não houver esse nexo, essa ligação entre a ação inicial do ato ilícito
e o resultado final que foi essa lesão, não poderemos falar de ato ilícito, que vai dar o embasamento para se buscar a responsabilidade civil da pessoa jurídica. Outras circunstâncias também poderão tirar esta responsabilidade civil, isentar, excluir e ou até transferir para outras pessoas. Nós temos os exemplos das excludentes de ilicitude. Legítima defesa, própria, putativa, de terceiros, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Quando alguém pratica este ato ilícito, acobertado por uma excludente de ilicitude, é claro que não teremos embasamento mais para buscar a reparação na esfera civil dessa responsabilidade. Mas é uma observação muito interessante. Se a pessoa praticou o ato ilícito no estado de necessidade, que é um excludente, ele ainda assim estará responsabilizado civilmente. Lembra do estado de necessidade? A criança subitamente atravessa a rua e você joga o veículo da prefeitura, a ambulância, na parede. Houve o dano ao prédio, lesão, a alguma pessoa que estivesse passando do outro lado do muro. Ainda que tenha sido praticado o estado de necessidade, o ato ilícito está aí. Ele estará excluído desse universo da exclusão de ilicitudes apenas pela legítima defesa própria, putativa de terceiro, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Nós ainda teremos que analisar nesse contexto as chamadas causas prejudiciais. Quando se tem um ato ilícito, como dissemos, costumeiramente abre-se um inquérito policial e isso será investigado em delegacia, que vai, uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público, transformar-se num processo. E esse processo criminal, às vezes, caminha aparelhado com a ação de reparação de danos morais e materiais nesse universo da responsabilidade civil. Observem os senhores que, se na ação penal está caracterizado que inexistiu a autoria e materialidade daquele ato ilícito, esse processo penal produzirá o efeito de causa prejudicial para extinguir o processo civil que está apurando, que está em busca da responsabilidade civil de uma pessoa jurídica. Se esse processo criminal, de outro lado, for arquivado, extinto por falta de provas, por negligência das partes interessadas, esse arquivamento não produzirá o efeito de causa prejudicial em relação ao processo civil de reparação de danos materiais e morais, nesse universo da responsabilidade civil contra a pessoa jurídica. E por fim, como nós falamos, caso esse processo criminal seja arquivado, pela presença da excludente de ilicitude, de legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, aí produzirá efeitos de causa prejudicial em relação ao processo de reparação de danos materiais ou morais no universo da responsabilidade civil que se buscava contra a pessoa jurídica. Juízes conscienciosos, mais experientes, nesses casos, mandam suspender, determinam a suspensão do processo de reparação de danos morais ou materiais até o deslinde do processo penal atrelado ao mesmo ato ilícito. Exatamente para evitar essas figuras dos reflexos da causa prejudicial para esse contexto da investigação da responsabilidade civil. É preciso ter experiência e sabedoria para suspender esse processo civil, evitando esses reflexos da causa prejudicial. Muito bem, mas nesse universo ainda,
da responsabilidade civil, nós vamos aqui tratar de teorias que regem essa responsabilidade civil, que é a teoria do risco integral, que hoje está só em nível histórico, evolutivo histórico, não se fala mais dele. Nós temos a teoria do risco administrativo, que é aplicado às pessoas jurídicas e principalmente na administração pública, federal, estadual, municipal. A teoria da culpa, onde se deve analisar o evento culpa. No tocante à teoria do risco administrativo, não se discute a culpa, o dolo, já se impõe imediatamente a responsabilidade civil à administração pública, à pessoa jurídica. E nós vamos observar que, além dessas teorias, nós temos algumas modalidades de responsabilidade civil que são a objetiva, a subjetiva, nós teremos a mista, a responsabilidade contratual, extracontratual ou aquiliana. Então, são essas as modalidades que nós temos de responsabilidade com suas respectivas teorias regentes. Aqui, para nós, no universo da responsabilidade civil em relação às pessoas jurídicas, é importante fazer o direcionamento da teoria do risco administrativo, que é regente para a administração pública, federal, estadual ou municipal, e ao lado dela analisar a responsabilidade objetiva, que é aquela onde não se discute a culpa ou o dolo. Então, toda vez que tivermos nesse universo da responsabilidade civil em relação às pessoas jurídicas, vamos lembrar da teoria do risco administrativo, vamos lembrar da responsabilidade objetiva e, de outro lado, da responsabilidade contratual decorrente de um contrato pelo não cumprimento dele e até da responsabilidade extracontratual aquiliana, Aquiles, lá da velha Roma, que as pessoas jurídicas responderão pelo risco natural de vendas, produção dos seus bens e serviços expostos na sociedade. Mas a gente volta já já nesse contexto de responsabilidade civil das pessoas jurídicas.